Bom dia a todos. Já vamos começando aí nosso dia com muita alegria, com muito otimismo. Começar mais um dia produtivo, um dia com vitórias, com alegria, um dia bem produtivo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui para o nosso canal, onde falamos de sabedoria, de riqueza, de vida plena, próspera e muito abundante, através da leitura e dos comentários da Bíblia. Aqui o nosso livro de sabedoria, o livro da Bíblia. E atualmente estamos lendo o livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, o livro de maior sabedoria da Bíblia. Um livro que fala muito de riqueza, prosperidade e sabedoria. E hoje vamos ler e comentar o capítulo 30. Já estamos chegando ao final deste livro. Já estamos chegando ao final do livro de Provérbios. São 31 capítulos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 30. Provérbios, para quem não sabe, foi escrito pelo rei Salomão. Ele escreveu principalmente Provérbios e Eclesiastes, que são são dois grandes livros da Bíblia, livros de muita sabedoria, de muita riqueza e prosperidade. Então já estamos acabando o livro de Provérbios e iniciaremos o livro de Eclesiastes, que vem logo na sequência na Bíblia. Então estes são os dois livros principais do rei Salomão, filho de Davi. O rei Salomão, para quem não sabe, governou Israel por 40 anos. E numa época de muita tribulação e muitas guerras, Salomão governou Israel e governou o povo judeu sem nenhuma guerra, sem violência, apenas com sabedoria. E esta foi a época mais próspera do povo de Israel. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já vai deixando aí o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber mais dos novos conteúdos. Então vamos lá, vamos começar aqui, abrir a nossa Bíblia Sagrada. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo 30. Este capítulo aqui, como todos os outros, é mais um capítulo maravilhoso. E se você busca entendimento para a sua vida, se você busca evolução para a sua vida, se você busca sabedoria, este livro aqui, ou seja, a Bíblia, é o livro onde você vai encontrar a maior fonte de riqueza e sabedoria. Que a Bíblia não é só um livro religioso que fala de Deus, fala de Jesus, fala da vida, fala de amor. A Bíblia é o livro de sabedoria, é um livro de sabedoria, um livro de princípios que, se você utilizar para a sua vida, você evolui. Não tem como, é inevitável você ler a Bíblia e não evoluir. Não tem como você não evoluir, não tem como você não crescer, não tem como você não melhorar a sua cabeça, a sua mente. Perfeito? Pois tudo na sua vida é criado por você e é criado pela sua mente. Tudo de bom e tudo de ruim, toda a saúde, toda a riqueza, toda a saúde, toda a doença, toda a pobreza e toda a riqueza, tudo isto é criado por você. E é criado pela sua mente. Deus não fez ninguém para ser pobre, Deus também não fez ninguém para ser rico. Deus criou abundância para todos e Deus não fez uma pré-seleção. Imagine Deus selecionando 8,5 bilhões de pessoas no mundo. Este vai ser próspero, vai ter vida plena, este não merece. Não tem isso, não existe isso. Tudo é criado pela sua cabeça. Mas vamos lá. Capítulo 30, versículo 1. Diz assim: as palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia. O homem falou a Itiel e a Ucal. Versículo 2.
Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem e não tenho o entendimento de um homem. Então aqui Salomão estava se referindo, mesmo ele sendo um homem muito sábio, de muita sabedoria, ele estava dizendo que não tinha o entendimento ainda, porque a sabedoria ela é inesgotável. O conhecimento é inesgotável. Ninguém pode dizer que já tem todo o conhecimento. Ninguém tem. Ninguém é capaz disso a não ser o próprio Deus. E como nós não somos o próprio Deus, nós não somos os criadores, então não temos como dizer que já temos toda a sabedoria e o conhecimento que existe. Versículo 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ou seja, eu não tenho conhecimento de Deus, eu ainda não aprendi a sabedoria. Eu estou aprendendo, porque aprender a sabedoria é uma jornada, né? A riqueza é uma jornada, o sucesso é uma jornada, o sucesso está na sua jornada. Não existe um ponto final, só existe o único ponto que existe, o único ponto final que existe é para a morte. Você morreu, você morreu. E vai ser lembrado pelos seus atos, vai ser lembrado pelos seus feitos, vai ser lembrado pelas coisas boas ou ruins que você fez. Versículo 4. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos céus, nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se podes dizer. Então, foi você que separou as águas? Foi você que criou os animais? Foi você que deu a luz? Foi você que criou a terra e criou o universo e criou tudo isso que existe? Foi você? Não, não foi. Nem tem como. Então, como você pode dizer que você é o dono da sabedoria se você não fez nada disso? Apenas quem fez isso é que pode dizer que já tem a sabedoria, que é o dono da sabedoria. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Então, se você põe a sua confiança, se você acredita toda a sua vida nas mãos de Deus e acredita de fato e não tem medo, porque todas as pessoas acreditam e dizem que acreditam em Deus, mas na verdade, isto não existe. São raras as pessoas que de fato acreditam em Deus. Pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e uma vez ou duas na semana em uma igreja, se dizer evangélico, cristão, dizer que é filho de Deus é muito fácil. Mas ninguém verdadeiramente acredita em Deus. Ninguém verdadeiramente acredita em Deus. São raras as pessoas que acreditam em Deus. Então tudo isso é muito fácil, mas viver em princípios, viver com um propósito, ter um objetivo, seguir os mandamentos, são poucos, são bem poucos, escolhidos a dedo, verdadeiramente escolhidos a Deus, a dedo. Não tem a oração que Jesus nos ensinou? O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade, a vontade dele lá de cima, não a minha, porque a minha vontade para mim é infinitamente menor do que a vontade dele para mim. Mas quais são as pessoas que acreditam nisso e vivem nisso? E têm fé nisso, realmente têm fé nisso. São poucas, são raras. E por isso que existe tanta miséria e tanta pobreza no mundo, e são poucos os que de fato têm vida plena. Porque quando se fala de riqueza aqui, não se está falando de dinheiro. Ter dinheiro, qualquer um pode ter. Agora, vida plena, saúde, amor, paz, alegria, prosperidade, abundância para mim, para você e para todos os outros, são poucos. São poucas as pessoas que têm esse nível de sentimento, que têm esse nível de conhecimento. São pouquíssimas. Versículo 6. Não acrescentes as suas palavras para que não te reprove e sejas achado mentiroso.
Então não acrescente as suas palavras às palavras de Deus. O que significa isso? Os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, a palavra de Deus não tem curva, não tem vírgula. Como é que pode, em um dos 10 mandamentos está escrito assim: não matarás. Ponto. Exclamação. Afirmação. Não matarás é não matarás, não tem vírgula. Não tem como uma pessoa dizer, você conversando com um cristão, com os evangélicos, e a pessoa querer acrescentar palavras a isso, que Deus não tem palavra, Deus tem 2 palavras, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, não. Este é um sentimento humano, um sentimento de gente burra que não sabe o que está falando. Então, a palavra de Deus, ela é reta, como deve ser sua vida, uma vida reta. Deus vai te mostrar o caminho reto, o caminho fácil, o caminho de luz, o caminho sem desvio, o caminho sem buraco, o caminho sem pedra, o caminho sem tropeço, o caminho sem espinhos. Mas quem quer seguir o caminho de Deus? Todo mundo quer pegar o seu atalho, o seu desvio. Todo mundo quer parar ali na esquina para tomar uma cerveja, 2 ou 10, ou talvez uma caixa. Então quem é que quer verdadeiramente seguir o caminho de Deus? São poucos. Mas Deus não pode ir contra a sua vontade, não pode ir contra a sua vontade. Você quer pegar o desvio? Você quer pegar o atalho? Você quer parar na esquina? Tudo bem, faça a sua vontade. Deus não vai te obrigar a nada. Ele só está te mostrando o caminho. Se você quer seguir o caminho ou não, problema seu. É sua vontade. Os efeitos da sua vontade serão colhidos lá na frente. Se sua vontade é seguir o caminho de Deus, e não é um caminho difícil, é um caminho muito fácil para o seu sucesso. O caminho de Deus é iluminado, é claro. É sem buraco, é sem espinhos, é sem tropeço, é sem pedra no caminho. É reto, 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 reto. Fácil, fácil, fácil. Basta apenas seguir os princípios. Ou seja, o que é seguir os princípios? É fazer o que é correto, fazer o que é bom. Simples assim. Faça o que é correto, faça o que é bom. E você vai estar no caminho de Deus. E sua vitória está muito próxima. Seja uma pessoa séria, leve sua vida a sério. E tudo vem. Busque a sabedoria. Busque o conhecimento e tudo vem. Não existe riqueza onde não existe sabedoria. Simples assim. Não existe riqueza onde não existe sabedoria. Então buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Será acrescentado o amor? Sim, será acrescentado o amor. Será acrescentada a paz? Sim, a paz. Será acrescentado o sucesso? Sim. Será acrescentado o dinheiro? Sim. Será acrescentada a riqueza? Sim. Será acrescentada a saúde? Muita saúde. E quem vive em paz, vive em harmonia consigo mesmo, tem saúde. Tem como uma pessoa que está em paz viver doente? Não tem lógica nisso. Você cria a sua saúde, você cria a sua doença. Você cria a sua riqueza, você cria a sua pobreza. Pense nisso. Funciona assim. O universo funciona assim. Acredite que você já é tudo aquilo que você gostaria de ser. Quem gostaria é porque não é, então nunca vai ser. Quem gostaria está com o sentimento de não tem, que não é. E o que você está mandando para o universo? Você está mandando para o universo e para Deus, você está mandando o sentimento de escassez, de necessidade. O que volta? Volta mais escassez, volta mais necessidade. Versículo 7. 2 coisas requeri de ti, não me negues antes que eu morra. 2 coisas adquiri de ti, requeri de ti. 2 coisas te pedi, não me negue antes que eu morra. Então não negue a Deus. Não negue a Deus. Versículo 8. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me dê nem pobreza,
nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim. Então aqui Salomão já está, como é que diz? Ele já está em sua fase final, já chegando ao fim da sua vida. Então remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem pobreza nem riqueza. Alimenta-me com comida conveniente para mim. Então aqui Salomão, ele já está chegando ao final da sua vida. Então ele procura, o que ele quer? Ele não quer a vaidade. Porque durante toda a sua vida ele foi um homem vaidoso, que ele procurou o luxo, e ele teve o luxo, ele procurou a riqueza, ele teve a riqueza, e aí ele buscou sabedoria, ele teve sabedoria. Mas ele diz que no final de sua vida, tudo para ele era vaidade. Tudo aquilo para ele, toda aquela glória que ele teve, tudo aquilo foi vaidade. E por que ele buscava muita sabedoria? Por pura vaidade. Por pura vaidade. Na frente, no livro de Eclesiastes, nós vamos estudar este livro também, e nós vamos perceber que Salomão, já chegando próximo da sua morte, ele não teve um final muito feliz, muito contente. Então o final da vida dele foi um final muito depressivo. Ele era uma pessoa depressiva, ele era uma pessoa que sofria muito, porque ele achava que tudo que ele construiu foi só por vaidade. Só por vaidade. Mesmo com toda a sua sabedoria, o que ele mais teve durante o seu sucesso era um sucesso por vaidade. Versículo 9: para que eu não fique cheio e te negue. Então a pessoa que teve a sabedoria que Salomão teve, que teve a riqueza que Salomão teve, e ele se achava tão especial, tão poderoso, tão prepotente, que ele negava a Deus, que ele negava que toda a sua glória era a glória dele e não a glória de Deus. E isto mexia com a cabeça dele. Então, para que eu não fique cheio e te negue e diga quem é o Senhor, ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Então Salomão aqui, ele tinha uma questão, que ele chegou a um ponto da vaidade dele, que ele achava que tudo que ele tinha conquistado, toda a riqueza e toda a sabedoria que ele tinha conquistado, era glória dele mesmo, e não a glória que Deus tinha dado para ele. Porque Salomão, quando conversava com Deus, ele pedia a Deus não por riqueza, não por dinheiro, não por ouro e prata, mas sim por sabedoria. Ele buscava a sabedoria acima de tudo. E assim foi quando começou o seu sucesso. Mas as pessoas vão adquirindo sucesso, vão crescendo na vida e vão evoluindo, e elas vão deixando para trás aqueles que ajudaram ela no princípio, ajudaram ela no começo. E a grande ajuda que Salomão teve foi a ajuda de Deus. Quando Deus fala para Salomão: Salomão, pode pedir o que você quiser, todo ouro, toda prata, toda riqueza, tudo te darei. E Salomão falou para Deus: não, não quero nada disso, eu não busco por riqueza, por ouro e prata. Eu busco por sabedoria, me dê sabedoria, traga para mim conhecimento e entendimento, me dê sabedoria das coisas da natureza. E com isso Deus deu a toda a sabedoria para Salomão, mas também deu todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Todo o ouro, toda a prata. Por quê? Porque é interessante isso que eu estou falando agora. Porque quando você tem sabedoria, a riqueza vem naturalmente. Dificilmente você vai encontrar um tolo bem-sucedido, um tolo rico, um tolo com vida plena, porque a riqueza que nós falamos aqui é a riqueza da vida plena. Né?
A riqueza da vida plena, que é a riqueza com saúde, é a riqueza com amor, é a riqueza em paz, é a riqueza de fazer o bem, é a riqueza de ajudar as pessoas, é a riqueza de ser abundante. E a riqueza também do ouro, da prata, do dinheiro. A riqueza material. A riqueza material também, ela é muito bem-vinda, mas não é o principal. Ela é só um acréscimo. Talvez ela seja colocada aí na posição 8, na posição 10 de uma escala. De uma escala. Se tivesse uma escala de riqueza, o dinheiro seria colocado. Se tivesse, não, tem uma escala de riqueza, claro que tem. O dinheiro vai ser colocado aí na 8ª ou 10ª posição dessa escala. Ele não é o principal. Ele não é o mais fundamental. O mais fundamental de todos é a própria vida. Sem a vida não existe saúde, sem a vida não existe paz, sem a vida não existe alegria, sem a vida não existe amor e por aí vai. Então, numa escala, o dinheiro é a 8ª ou 9ª posição. Mas aqui ele tem um diálogo, com Deus, ele tem um diálogo com o Senhor. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Afasta de mim, Senhor, tudo que é vaidade e tudo que é mentira. Mas aqui ele já está pedindo por uma coisa que ele sabe que ele cometeu, que ele fez. Ele viveu no mundo de mentiras e no mundo de vaidades. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube, e tome o nome do meu Deus em vão. Então a pessoa pobre e o ladrão, o pequeno ladrão, ele vive usando do nome de Deus em vão, vive pedindo a Deus um monte de coisas. E o pedir é um sentimento. O que é o pedir? O pedir é um sentimento de escassez, de necessidade. Pede, só pede quem não tem. Qual é o sentimento? O sentimento de carência. O que você está mandando para o universo? Carência. O que volta do universo para você? Mais carência. Entendeu o significado? Entendeu como é que funciona? Entendeu como são as leis do universo? Como são as leis universais? É um sentimento, tudo é um sentimento. Este é o maior sinal que você pode adquirir para você evoluir, para você crescer, para você enriquecer na sua vida. O que você tem é sempre o seu sentimento. O que funciona na sua vida é o seu sentimento. Você pode ser a pessoa mais pobre e miserável do mundo. Se você tem um sentimento de grandeza, de riqueza, sentimento pleno, sentimento incondicional de grandeza e de riqueza, se você não olhar as circunstâncias, se você não olhar para o que você vive na sua vida, naquele momento, se você não olhar as circunstâncias da sua vida, se você não viver de acordo com as circunstâncias da sua vida, você é esta pessoa rica, mesmo você sendo a pessoa mais pobre do universo, do mundo, da terra, você é a pessoa mais rica, porque é um sentimento, é o seu sentimento. Então tudo é sentimento. O que você sente? Qual é o seu sentimento? Quando você pede, que tipo de sentimento você está passando para o universo? Quando você pede alguma coisa, significa que você não tem. Então, por você não ter, você está passando um sentimento de carência, de escassez. Você manda isso para o universo. Naturalmente, você não precisa nem pedir. Você está mandando isso para o universo o tempo todo. E o universo está devolvendo para você isso o tempo todo. Sentimento de carência, volta a carência. Sentimento de necessidade, volta a necessidade sempre. Não acuses, versículo 10 agora, não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e te sejas achado culpado. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe, para que ele não te amaldiçoe e tu não sejas achado culpado. Então não acuse as pessoas, não viva de acusar as pessoas, não viva de criticar as pessoas, não viva de julgar ninguém. Porque você não está julgando a outra pessoa, não está acusando a outra pessoa, nem criticando a outra pessoa. Você está fazendo isso contra você mesmo.
Você está fazendo isso contra você mesmo. O que você está falando não é da outra pessoa, está falando de você mesmo. Então, criticar, julgar, condenar, inveja, amaldiçoar, prejudicar as pessoas é péssimo. É ruim para os seus sentimentos, é ruim para você. Causa danos em você mesmo. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não abençoa a sua mãe. Existe uma geração, existem filhos que amaldiçoam os pais, que não abençoam sua mãe. Esta geração é a geração do tropeço, a geração da falência. É a geração, a pessoa que amaldiçoa pai e mãe, a pessoa que é indigna com seu pai e com sua mãe, é uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa do tropeço, é uma pessoa que não tem como ela crescer na vida. Versículo 12. Há uma geração que é pura aos próprios olhos e ainda assim não é levada da sua imundícia. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Ou seja, aquela geração que ela acha, aquela pessoa que ela acha, mesmo estando sendo uma pessoa errada, aos seus olhos ela é uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem. Aos seus olhos, ela não reconhece, ela não vê o quanto ela está errada. E assim ela não se lava, ela não limpa a sua mente de toda a sua imundícia. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Então, há aquela geração que é boa para si mesmo. Versículo 14. Há uma geração cujos dentes são como espadas, e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. Então, aquela geração que faz mal às outras pessoas. As pessoas são gerações ruins, são pessoas ruins, que vivem de fazer o mal, de tirar tudo que é dos outros, principalmente dos pobres. Principalmente comer o que é do pobre, tirar o que é do pobre, tirar o que é das outras pessoas. Esse tipo de geração é uma geração pobre também, pobre de espírito, que vive de tirar o que é dos outros. Versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, chorando, dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, sim, 4 coisas que não dizem, é o suficiente. Então é aquela geração sanguessuga, aquela pessoa sanguessuga que vive de tirar o que é dos outros e nunca estão satisfeitas. Estão sempre, nada é suficiente para elas. Então é sempre aquele sentimento de carência, aquele sentimento que a pessoa tem tudo, mas ela é aquela pessoa gananciosa e ambiciosa demais. Existem 2 tipos de ambição. Existe a ambição do bem e existe a ambição ruim, a ambição do mal. A ambição do mal é a ganância. Nada está bom, nada é suficiente. Nada é suficiente. A pessoa sempre está ali querendo tirar e tirar mais do que é dos outros. Versículo 16. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. Então, a sepultura, então são 3, né? São 3 coisas aqui, 3 coisas que nunca estão satisfeitas. A sepultura, sempre existe um lugar, sempre vai existir uma sepultura, um espaço para você morrer. O útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo
que não diz é o suficiente. É o suficiente. Então aqui Salomão, ele está se referindo, no caso, à questão da sua vida, né? Porque para ele nada era suficiente. Ele sempre estava buscando mais. Mais conhecimento, mais sabedoria e riqueza. Pois Salomão já foi considerado o homem mais rico. Aliás, ele é considerado o homem mais rico que pisou na terra. Versículo 17. O olho que zomba de seu pai e despreza obedecer à sua mão. Os corvos do vale o catarão, e as jovens águias o comerão. Então, aquele filho que zomba do seu pai, porque ele conquistou mais do que seu pai, porque ele é mais sábio do que seu pai, ele tem mais conhecimento do seu pai. Então, o olho que zomba de seu pai e despreza obedecer a sua mãe. Então, esse filho, ele está no caminho da perdição. Ele está perdido. O filho que não obedece pai e mãe, que não escuta pai e mãe, e às vezes até que não é repreendido nem pelo pai nem pela mãe, ele tem o caminho da escuridão, o caminho das trevas. A vida dele vai ser uma vida de tropeços e fatalmente e facilmente morrerá e terá seus olhos arrancados pelos corvos. Isso, as águias comerão o seu corpo, comerão a sua carne. Versículo 18. Maravilha, já chegamos aqui à metade aqui da leitura do capítulo 30 do livro de Provérbios. Já chegamos aqui na metade. Então, para você que está aí conosco, para você que ainda não apertou o botão do like, aperta aí o botão do like, deixe seu comentário, compartilhe esse material com outras pessoas. E se possível for, e você quiser nos ajudar, quiser dar uma força aqui no nosso trabalho, se inscreva também no nosso canal, pois com estas pequenas atitudes, você está mandando nas plataformas digitais aí, enviarem este conteúdo para mais e mais pessoas. Então já deixa aí seu like, comente, compartilhe, dê aquela força aqui com o nosso trabalho, aqui para o nosso trabalho. Então deixe seu like aí, por gentileza. Versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço. Então aqui das coisas que são maravilhosas para Salomão. O caminho da águia no ar. Eu não conheço. Ninguém conhece o caminho da águia no ar. O caminho da serpente sobre a rocha. Não dá para ver qual é o caminho, que caminho a serpente tomou sobre a rocha. O caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma virgem. Então nada disso, tudo isso é escondido, nada disso dá para você saber. Não tem como você saber que caminho o navio toma, que caminho, como que a águia voa, como que a serpente, a cobra anda sobre a pedra. Ainda que fosse sobre a areia, daria para você ver por algum tempo, porque depois a própria areia vai cobrir o caminho da cobra. Versículo 20. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não fiz perversidade. A mulher adúltera, ela sempre vai dizer que nunca fez perversidade, nunca cometeu nenhum ilícito, nenhum ato ruim. Versículo 21. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar. Então 3 coisas deixam a terra inquieta, e 4 coisas a terra não consegue suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando é cheio de alimento. Então, dificilmente você vai ver um servo que reina, e um tolo cheio de alimentos. Ou seja, um tolo cheio de riqueza, um tolo cheio de prosperidade, um tolo próspero e abundante. Não, pois a riqueza não anda com os tolos. Você pode ver
todo o dinheiro, toda a prata, toda a riqueza, ela anda com os ricos. Com os ricos. Porque quanto maior a sua sabedoria, mais você enriquece. Quanto maior o seu conhecimento, mais você enriquece. É uma lógica, é uma lei. Não tem como um tolo que vive de fazer tolices e burrices, vive de destruição, enriquecer. Como que uma pessoa que destrói, constrói? Tem alguma lógica nisso? Como que uma pessoa que não faz nada é um preguiçoso, não fazendo nada, vai ter tudo? Você tem aquilo que você faz. Se você não faz nada, o que você vai ter? Você não vai ter nada. Versículo 23. Pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando é herdeira da sua senhora. Então aquela mulher odiosa, aquela mulher que tem ódio em seu coração e ela é casada, ela vai sempre espalhar contendas em seu casamento, em sua família. Por quê? Porque ela tem ódio no coração. É uma mulher odiosa. Então em tudo ela vai ver brigas, em tudo ela vai ver contendas, tudo vai ser motivo para brigas, para tirar a paz do lar. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. Então aqui ele está falando que existem 4 coisas que são bem pequenas, mas são sábias. São seres pequenos, mas sábios. O primeiro deles, as formigas, não são um povo forte, todavia preparam o seu alimento no verão. Então é uma comunidade muito bem organizada. As formigas, ou seja, Salomão está dizendo aqui que ele aprendia muito com a natureza, né? E Salomão realmente adquiria muita sabedoria com a natureza. Então, se você observar a comunidade das formigas, se você observar a organização das formigas, elas não, o tempo todo elas só se preocupam em acumular alimentos. E elas têm um sistema de comunicação que é invejável, onde uma leva a informação para outra, é melhor do que qualquer celular. Uma leva a informação para outra, que leva para outra, que leva para outra, e daqui a pouco você tem um formigueiro todo reunido naquele lugar onde tem um alimento para elas. Porque a grande preocupação delas é o quê? O trabalho delas é pelo alimento. Elas não querem nem enriquecer, elas querem ter alimento. Mas é um bichinho bem pequeno, que tem uma sabedoria excepcional e que nunca pode chover canivete, pode cair tempestade, nunca vai faltar o alimento para as formigas. Elas não são seres escassos, nunca vai faltar o alimento para a formiga. Versículo 26. Então, entre os seres pequenos, mas que são demasiadamente sábios, então, primeiro as formigas, segundo os coelhos, nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas nas rochas. Então, os coelhos são débeis, mas conseguem construir suas casas, suas tocas nas rochas de difícil acesso para os predadores. Então eles estão ali se protegendo dos predadores. Conseguem construir suas casas nas rochas. Entendeu? Entendeu a mensagem? Versículo 27, o terceiro grupo. As locustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. Então as locustas não têm reis, mas no entanto vivem em bandos. Ou seja, não existe um líder, não existe uma liderança no bando das locustas. Mas no entanto elas se organizam de uma maneira que elas vivem em bando. Como é que pode então um bando, um grupo social que vive em bando, não ter um líder?
para dizer para onde vai ou para onde não vai. Para dizer que caminho seguir. Mesmo não tendo um líder, mesmo não tendo um rei, eles vivem em bandos. Versículo 28. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Olha só, a aranha, ela se segura com as mãos e vive nos palácios. A aranha, um serzinho tão pequeno, vive nos palácios. Um ser tão insignificante, mas vive nos palácios, junto aos reis. Você pode encontrar formigas também nos palácios. Você pode encontrar formiga também em palácio. Elas também vivem com os reis. E quais são as pessoas que têm acesso? Que tipo de pessoa tem acesso a um palácio? A viver com os reis. Pois é, os pequenos seres, se você observar a natureza, os pequenos seres, eles vivem em palácios, eles vivem com os reis. Versículo 29. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar. Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são graciosas no seu andar. Então você tem aqui o grupo dos trabalhadores, por exemplo, as formigas, né? Então são as coisas que Salomão, ele encontrou na natureza, os conhecimentos e a sabedoria da natureza. Então, primeiro, o leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. São seres graciosos. O leão, que é o rei da natureza, que não foge de nenhuma luta, não foge da briga. O leão, que é o mais forte entre os animais, ele não foge de nada, não foge de nenhuma luta, não foge de nenhuma briga. O leão, o rei da natureza, o rei dos animais, ele não tem medo de nada. Ele enfrenta qualquer batalha. Ele não tem medo. Mesmo sabendo que vai perder, que vai ser derrotado, ele não tem medo, ele não foge à luta. Por quê? Porque o medo bloqueia, o medo te bloqueia. Você só ainda vive neste mundo seu aí de escassez, você só vive nesse mundo de escassez devido ao seu medo. Se não fosse o seu medo, você hoje já seria uma pessoa bem vitoriosa, seria uma pessoa plena, rica. Mas o medo não deixa nunca que você dê o próximo passo. O medo faz com que você não acredite no seu potencial. O medo faz com que você se desvalorize. Versículo 31. O galgo também o bode e o rei contra quem não se pode resistir. Então, além do leão, o galgo também o bode e o rei contra quem não se pode resistir. Então são pessoas, são seres, né? São seres imponentes, são seres que são orgulhosos, que têm orgulho, que são seres de identidade, são seres que reconhecem a sua identidade. Eles sabem o valor que eles têm. Então o leão, o galgo, o bode e o rei. Quem pode resistir ao rei? Quem pode ir contra o rei? Quem pode ir contra o Criador? Quem é que pode ir contra Deus? É uma batalha perdida? É uma batalha perdida. Você vai perder? Não tem como. Versículo 32. Se procedeste totalmente, elevando-te, ou se pensaste o mal, põe tua mão sobre a boca. Então, se você está pensando no mal, se você procede de maneira errada, põe a mão na sua boca. Não deixe essas palavras, não deixe as palavras ruins saírem da tua boca, pois estas palavras são como flechas que voltarão para o seu próprio coração. E as palavras que você profere, as coisas ruins que você profere com sua boca,
estão fazendo mal a você mesmo. Elas voltam como flechas direto no teu coração. E suas palavras vão te destruir. Lembre-se, tudo que você pensa se transforma em sentimento. Tudo que você sente se transforma em palavras e atos. Automaticamente você está realizando estas coisas sem nem perceber. Não faz parte da sua consciência, da sua mente racional. Faz parte do seu irracional. E quem controla a sua vida por via de fatos, quem faz a sua vida andar, tipo a locomotiva que faz você andar, é sua mente subconsciente. Não é sua mente consciente. Sua mente consciente representa menos de 5% de tudo aquilo que você faz. De tudo aquilo que você vive. Então, se você condiciona a sua mente subconsciente a fazer todas as coisas boas, tudo aquilo que você quer, a te levar para um próximo nível, te levar para evoluir, para a riqueza, para a sabedoria, para a prosperidade, se você conseguir fazer isso, se você conseguir ter o controle da sua mente, que pouquíssimas são as pessoas no mundo, na terra, que conseguem fazer isso, você vai ver como sua vida prospera, como você vai prosperar, enriquecer, ter uma vida plena. Busque sempre controlar a sua mente. Coloque só coisas boas, só pensamentos bons, pensamentos de riqueza, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista. Não fique colocando na sua cabeça que você é incapaz, que você não pode, que você não tem dinheiro, todas essas baboseiras aí. Você está destruindo a sua vida através das suas palavras. Versículo 33, aqui o último versículo do nosso capítulo de hoje, o último versículo, capítulo 30 do livro de Provérbios. E o versículo 33 diz assim: certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Então, como o bater do leite vai produzir a manteiga, o torcer do nariz vai se bater no seu nariz, uma hora vai sair sangue. Assim o forçar a ira conduz à riqueza. O que é a ira? Uma pessoa irada, uma pessoa raivosa, é uma pessoa que não tem sabedoria, ela não consegue resolver as coisas da sua vida através da sabedoria, da inteligência, dos bons atos, das boas coisas. Ela não consegue fazer isso, e por não fazer isso, não conseguir fazer isso, ela acha que tudo tem que ser resolvido na base da violência, na base da pancadaria, da raiva, do ódio, da destruição. O que é a guerra? O que é a destruição? É a ambição de algumas pessoas. O que é a guerra? O que é a destruição? É a ambição de algumas pessoas. É a ambição das pessoas, é a ignorância, é a raiva, é o ódio das pessoas com as outras pessoas que levam elas a esse tipo de comportamento, esse tipo de barbaridade, a ira, a raiva. Então a pessoa irada, ela acha que tudo tem que ser resolvido na base da raiva, da ira, da contenda, da briga. E este é o último caminho no qual você deve recorrer. Que a partir do momento que você fica irado, fica raivoso, você perdeu totalmente a noção. Perdeu totalmente a noção e a razão. Você perde a razão. A partir do momento que você fica irado e raivoso, você perdeu a razão. Você não tem mais razão de nada. A sua ira te dominou, a sua raiva te dominou. E aí o que vem, tudo que vem é só maldade. Você se torna uma pessoa ruim, uma pessoa má. Mesmo até você não sendo. Mas a ira te consome, a raiva te consome. Então o último caminho que deve ser seguido é o caminho da raiva e da ira. Mas normalmente, por falta de sabedoria, as pessoas tomam este tipo de procedimento, esse tipo de atitude como sendo o procedimento correto, o primeiro, e ele deve ser sempre o último. A última coisa que você deve fazer é partir para a violência, partir para a raiva, para a agressão. Você tirou
perdeu toda a sua razão. E isto vai te levar a fazer só coisas ruins, vai fazer você destruir a sua vida. A raiva, a ira não constrói nada, a raiva e a ira só destrói. O que constrói é a paz, é o amor, é a generosidade. Estas são coisas construtivas, produtivas. Raiva, ira, ignorância, falta de sabedoria não constrói nada. Somente uma pessoa burra, uma pessoa tola, uma pessoa, um escarnecedor, uma pessoa do mal, usa o mal. Somente isso. Somente uma pessoa do mal faz o mal. Uma pessoa boa, uma pessoa de sabedoria, ela não se envolve com o mal. Muito pelo contrário. Então, esta foi a leitura do nosso capítulo de hoje, capítulo 30 do livro de Provérbios, o livro do rei Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra. Esta foi a leitura de hoje, esclarecendo para vocês que todo o nosso trabalho aqui de ler diariamente um capítulo da Bíblia e comentar esse capítulo não é nada ensaiado, não é nada pré-determinado, não. Nós abrimos a Bíblia, começamos a ler e vamos comentando através da mensagem que vem de Deus em nossa cabeça aqui. Então, ora pode parecer certo, ora pode parecer errado, não importa. Estamos aqui transmitindo a mensagem de Deus. E o que nós buscamos com esse trabalho aqui é levar sempre uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de otimismo para o dia de todos nós, para o dia de cada um de vocês. Então este é o nosso objetivo aqui e vamos continuar com esse trabalho aqui indefinidamente até que Deus nos mande parar. Chega, não precisa mais. Então, se conseguirmos aqui alcançar o objetivo de ajudar pelo menos uma pessoa nesse mundão de meu Deus aí, se conseguirmos levar alguma palavra que faça sentido, que seja coerente, que possa ajudar alguém, então já vou ter tido o meu intento recompensado. O meu trabalho já vai ser recompensado. Se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, se eu conseguir entrar na cabeça de pelo menos uma pessoa, e esta pessoa for tocada pelas minhas palavras, pelo meu trabalho, eu já vou estar muito satisfeito, muito contente. Este é o objetivo do nosso trabalho. Sempre levar uma palavra de paz, de conforto, uma palavra de otimismo. E nada melhor do que usar do livro de maior sabedoria que existe. E é muito interessante que quando a gente começa a ler a Bíblia e quando a gente começa a falar da palavra de Deus para as outras pessoas, você percebe, você sente assim uma coisa boa que vai crescendo, É como uma luz que vai crescendo, e essa luz vai tomando uma proporção gigantesca na nossa alma, no nosso espírito, na nossa cabeça, na nossa mente. Então você começa a perceber que vai entrando coisas boas, e essas coisas boas vão se multiplicando, e você começa a ter uma paz interior, uma tranquilidade no seu olhar, na sua face, em suas palavras. As palavras vão surgindo em nossas mentes, que você fica se perguntando, caramba, eu jamais imaginei que pudesse falar assim, que pudesse me comunicar assim com as pessoas. Por quê? Porque é a energia do bem, é a energia de fazer o bem, é a da paz, a energia do otimismo, a energia, aquela coisa bem positiva mesmo, bem para frente mesmo. Você sente a evolução entrando dentro de você, evoluindo dentro de você, crescendo dentro de você. Então, quando você começa a ter esse entendimento, essa sabedoria, este conhecimento, tudo passa a fluir naturalmente na sua vida.
Por quê? Porque você vai limpando a sua mente, você vai deixando a luz entrar, você vai tirando a escuridão, você vai tirando as trevas da sua mente, da sua cabeça, e as coisas boas vão entrando na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Então tudo passa a ser mais leve, o fardo passa a ser mais leve, a jornada passa a ser mais leve, mais suave. E você vai crescendo, vai evoluindo, e vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, como fez Salomão, e tudo passa a acontecer. Você não precisa fazer força para nada. Você não tem mais pressa, você não tem mais sono, você não tem mais cansaço. Todas essas coisas ruins vão saindo da sua vida e você passa a se sentir o super-homem. O super-homem, uma pessoa inabalável, uma pessoa incansável, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com riqueza. Tudo para você é riqueza. Seus pensamentos, seus sentimentos são de riqueza, são de vida plena, de alegria. Alegria. O que existe mais do que melhor do que alegria? O que é melhor do que alegria, a felicidade, a paz? Não existe nada melhor do que isso. Então este é o objetivo do nosso trabalho. E estaremos aqui todos os dias às 5h29 da manhã trazendo esta mensagem de otimismo, esta mensagem de motivação, a mensagem de Deus para vocês. Perfeito? Este é o nosso objetivo. Então todos os dias às 5h29 da manhã estaremos aqui tentando trazer esse tipo de conteúdo para você. Estaremos aqui trazendo esse conteúdo para você. Então, muito obrigado para você que acompanhou nossa live, seja por um curto espaço de tempo, seja por um longo espaço de tempo. Ela dura aproximadamente 1 hora. Eu sempre procuro parar a live em menos de 1 hora, aproximadamente 1 hora. Então, para você que ficou aí por 1 minuto, para você que ficou por 10 minutos, para você que ficou aí por 10 segundos, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E se algum dia a gente conseguir o nosso intento, a vitória é nossa, de todos nós. Então, muito obrigado. Nosso compromisso é novamente aqui amanhã às 5h29 da manhã. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus traga muita prosperidade, que seu dia seja produtivo, alegre, próspero, rico, feliz, que sua vida seja plena, que você tenha todo o amor e toda a alegria do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. E se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Deus abençoe a vida de todos. Até amanhã.